sobre o ingresso nos programas de residência médica para aqueles que venham a cursar, a cumprir o plano de valorização do profissional na atenção básica, na verdade transcorreu não só sobre essa resolução e esse artigo, mas sobre todo, eu até resumi no final, sobre todo a assistência em saúde no nosso país, a formação médica e inclusive sobre esse plano. Então, as questões de subfinanciamento em saúde, a formação médica, tudo isso foi amplamente debatido naquela tarde. O debate transcorreu com muitas indagações e posicionamentos francos dos estudantes de medicina, dos médicos ali presentes, das entidades médicas sobre a situação. 9 de 11 centros acadêmicos do Rio Grande do Sul, 8 centros acadêmicos do Estado de São Paulo, 4 diretores das universidades estaduais paulistas, o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul se manifestaram por escrito e pessoalmente, alguns francamente contra o plano de valorização do profissional na atenção básica. Notícias de que o CRM do Rio Grande do Sul também é contrário. E a DENEM se manifestou por meio da sua representação, dizendo que é a favor do serviço civil, mas contra o plano, porque o plano, segundo o representante da DENEM e aquilo que foi concluído na reunião da DENEM, não é isso? Ele não foi democraticamente debatido, então eles são a favor do serviço civil, mas contra este plano, independente de bônus, mesmo que o bônus seja zero, eles são contra o plano. As entidades médicas, as entidades que compõem o plenário, os membros votantes da Comissão Nacional, foram instadas insistentemente para justificarem seu voto naquela comissão, conforme ocorreu em agosto de 2011, e elas assim o fizeram. A ABEM pela professora Derli, a FENAM pelo Dr. Cid Carvalhais e o CFM também pelo Dr. Cid Carvalhais. As 3 entidades colocaram que, por exemplo, quase 80 escolas médicas apoiaram, a diretoria da ABEM foi altamente questionada como é que ela votou a favor daquela resolução, e ela disse que isso foi a partir de uma discussão com mais de 80, em torno de 80 escolas médicas. A FENAM disse que de fato se manifestou inicialmente por meio do seu representante, mas que posteriormente consultou as federadas, os sindicatos federados daquela federação, e que tem apoio de 100% da diretoria em relação à forma como se manifestou na Comissão Nacional. E dentro do Conselho Federal de Medicina, que dos 27 conselhos regionais, apenas um se manifestou francamente contra, lá na reunião do Conselho Federal, contra o plano de valorização da atenção básica. Finalmente, e aí, obviamente, que pelo prolongar do tempo, a reunião foi se esvaziando e, lamentavelmente, quando o Ministério da Saúde foi se manifestar por meio do professor Bremelli, ali representante, já não tínhamos mais tantas pessoas presentes, mas o professor Bremelli pôde fazer um resgate da construção, da origem e construção desse plano, que foi bastante ilustrativo para todo mundo, né? Então, o professor Bremelli contou que há 8 ou 14, eu já não lembro mais, eu anotei aqui e não enxergo sem os óculos e não dá tempo de procurar, mas enfim, entre 8 ou 14 projetos de lei estão correndo lá na Câmara dos Deputados em Brasília a favor do serviço civil obrigatório, e que então a CEGET sentou-se para discutir como fazer alguma coisa que significasse um projeto piloto que não representasse, não fosse uma imposição, e que mostrasse que os estudantes de medicina e os médicos brasileiros estão dispostos a colaborar de uma forma voluntária com isso. E daí é que começa um estudo da literatura mundial e dos exercícios mundiais em direção a isso. Então ele contou, por exemplo, de um país que há mais de 100 anos possui um programa desta natureza, encaminhado mais ou menos como dessa forma. Ele contou os pormenores do planejamento desse plano de valorização da atenção básica, e que eu não vou poder detalhar talvez aqui, mas ele então disse que o programa surge, existe uma comissão de implantação e acompanhamento que é composta por 12 entidades médicas, de enfermagem, de odonto. Existe uma comissão permanente de também implantação do programa, que é aí composta pelo Ministério da Saúde e da Educação. Bom, então tudo isso foi colocado, conversado, e por fim,
a plenária da Comissão Nacional, e agora sim por meio dos seus membros votantes, então decidiu que, conforme um projeto de simulação, nós pedimos a várias instituições e tivemos excelente colaboração das instituições que fizeram uma simulação do bônus, da aplicação do bônus sobre os candidatos do ano de 2010 que começaram sua residência médica em 2011. Percebemos uma diferença bastante grande de metodologia para esse estudo, mas de qualquer maneira ele já nos balizou para o seguinte sentido: não é possível aplicar os 20% de bônus e isso não estará mais em discussão. O bônus vai ser, a Comissão Nacional de Residência Médica decidiu encaminhar para a sua próxima plenária, que é agora no dia 14 e 15 de dezembro, lá em Brasília, vocês estão todos convidados. Ela é franqueada a entrada, é óbvio que a palavra só é dada a todos, mas o voto fica com os membros votantes. E lá naquele dia nós vamos então fazer uma análise mais pormenorizada e com a presença de estatísticos para analisar os estudos que foram feitos, da seguinte forma como é proposto pela CEGES, de no máximo 2.000 vagas, com a duração de 1 ano, com acompanhamento e implementação conforme proposto pela CEGES. Antes do término desse 1 ano deve haver um estudo sobre o que aconteceu e o acompanhamento desses egressos que estarão cumprindo esse programa. E nós vamos então debater qual vai ser o valor do bônus que será aplicado para os postulantes à residência médica em 2013. Porque no ano de 2012 só será possível o trancamento de matrícula para aqueles que passarem no programa de residência médica e decidirem aderir ao programa de valorização da atenção básica. Então, em apertada síntese, como dizem os conselheiros, foi isso que aconteceu e nós levaremos então aquilo que foi discutido e debatido lá. Queria agradecer muito a coordenação e a organização do Congresso pela oportunidade que nós tivemos todos, os brasileiros docentes e discentes, de poder conversar horas de uma maneira franca, aberta e respeitosa. Acho que essa foi a situação mais interessante e agradável que aconteceu ali. Nós fizemos um exercício que eu achei fantástico pela conferência de hoje de manhã, quando a professora disse que nós precisamos exercitar o quociente emocional. Foi exatamente isso o exercício que o COBEM nos proporcionou ontem naquela sala também fantástica chamada FACE 3. Então agradeço a todos que estiveram lá, que tiveram bastante paciência, respeito e falas muito contributivas que, como eu disse, uma pessoa disse que estava cansado, mas eu disse que, embora cansados, nós todos aprendemos muito, e uns com os outros, e isso aqui foi um momento considerado por vários. Hoje algumas pessoas já me procuraram para dizer que consideraram um ponto alto no COBEM a ocorrência daquele fórum. Eu agradeço ao professor Filadélfia, à professora Eliana e à Clarice, que eu já vi que é uma menina muito esforçada, a oportunidade que vocês nos deram, e aí que se estenda toda a comissão organizadora os nossos agradecimentos. As atividades que nós tivemos foi muito acertado, professora Eliana e toda a comissão organizadora. As atividades em parceria, internato, graduação, residência médica, eu assisti a todas e todas foram também de encaminhamentos muito oportunos, como agora o colóquio que tivemos sobre, sei lá o que nós simpósio que nós tivemos sobre processo de ingresso. Porque quando a gente estava lá no Fórum de Valorização da Atenção Básica, parecia que o processo de ingresso é fantástico e altamente meritório. E qual não foi a minha surpresa quando hoje no fórum sobre o processo de ingresso, soubemos que todos nós estamos insatisfeitos com ele, de ingresso aos programas de residência médica. E temos plena certeza que o processo de ingresso precisa mesmo ser modificado e melhorado. Obrigada. Professor Guido.